pessoa ela não se movimenta para alcançar as coisas, mas exige que outros lutem para dar o que o mundo tem de melhor. É a dondoca que não se esforça para nada, fica de boa o dia todo, só querendo ter sem nada fazer. Eu estou falando do ego ensinado a ter tudo do bom e do melhor. Aí alguém pode perguntar assim, o ego é ensinado a ter tudo do bom e do melhor, mas de que forma que ela é ensinada a ter esse ego? Mais uma vez, eu lembro muitas coisas da nossa vida, muitas características relacionadas ao nosso temperamento, à nossa personalidade, ao nosso caráter, está muito ligado à nossa infância, a forma como nós somos tratados, a forma como as pessoas lidavam conosco na nossa infância. Então esse ego, ele não é diferente. Ele também foi ensinado na infância. E daí a pessoa vai crescendo, virando um adolescente, virando um jovem, um adulto, com aquele hábito que lhe foi ensinado na infância. Agora, que forma é essa? Eis a questão. Muito simples. Quando os pais começam a querer dar aos filhos tudo o que eles querem, mesmo sem ter condições. Isso contribui para que essa criança já comece a desenvolver um ego enorme, como se fosse o reizinho, a rainhazinha da casa. E também, uma outra forma de se desenvolver esse ego, de ensinar a pessoa a ter um ego desse, é quando essa criança só ganha itens de marca famosa, ou de última geração. Exemplo, roupas, calçados, celular, videogame. Isso desenvolve na pessoa um excesso de autoestima. Um pouco é bom que o ser humano tenha autoestima. Isso é saudável, isso é benéfico. Porém, quando essa autoestima é exacerbada, então ali temos um problema. Quando o pai acostuma os seus filhos a terem tudo do bom e do melhor, ele está fazendo com que essa criança crie um ego, uma autoestima em exagero. Desenvolve na pessoa um excesso de autoestima, como se ela fosse o máximo e todos devessem curvar-se a ela e dar a ela tudo que ela tem vontade de ter. Embora muitas pessoas, muitos pais, muitos educadores pensem que essa é uma forma correta, que estão fazendo bem para os seus filhos ou para os seus educandos agirem dessa forma, na verdade eles estão fazendo algo de ruim para o caráter dessa pessoa. O resultado desse ensinamento são pessoas infelizes, ingratas, apáticas e insatisfeitas com tudo e com todos. Agora eu vou fazer algumas perguntas como uma forma de reflexão, para você e eu avaliarmos os nossos procedimentos em relação a isso, em relação a esse ensinamento. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora a pergunta que eu faço, por uma reflexão: um ser humaninho desse, mimadinho, acostumado a receber tudo do bom e do melhor, como irá ser grato a Deus e às pessoas que fazem por ela? Se essa pessoa não está sendo ensinada a dar valor às coisas e nunca se esforça para alcançar nada, recebe tudo de mão beijada, tudo facinho, tudo que quer tem, não se esforça para nada, não corre atrás de nada, não batalha por nada. Então como que essa pessoa vai ser grata a Deus? Como essa pessoa vai saber o valor das coisas? Não tem como. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. A única certeza que nós temos é que o dia mau chega para todos. Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de desemprego, um luto. A dificuldade chega para todo mundo, o dia mau chega para todos. Qual que é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e que também serve como uma orientação para nós? Se fortaleça em Deus, estar firmes com Deus, porque quando chegar o dia mau, você tem possibilidade de estar resistindo, sabendo o que fazer, resistindo àquela dificuldade, àquele dia mau. Agora a pergunta que eu faço, de reflexão: vamos supor que essa família que ensina os seus filhos a terem tudo do bom e do melhor, como que essa família irá fazer se ela começar a ter problemas financeiros? Vamos supor que essa família está sempre acostumada a ter as coisas boas, oferecer aos seus filhos tudo do bom e do melhor. Vamos supor que essa família passa por dificuldades financeiras. E aí, como que fica? De repente o chefe dessa casa, o pai ou a mãe, quem trabalha ali, quem sustenta, fica desempregado e passam por momentos de dificuldade financeira. Como que vão lidar com essa situação? Como irão manter esse padrão do bom e do melhor? É importante que a pessoa reflita sobre isso, que está acostumado com o padrão, não ensinando os seus filhos, os seus familiares ali batalharem, só recebendo do bom e do melhor. No momento de dificuldade financeira, e aí, como que faz? Porque daí já não vai poder mais dar o celular de última geração, não vai poder mais dar as roupas com as marcas mais caras. E como que vão lidar com essa questão na família? Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Quando essa pessoa que tem esse ego, ensinada a ter tudo do bom e do melhor, precisar passar por uma dificuldade, porque como eu falei anteriormente, o dia mau chega para todos.
A dificuldade chega para todos, para pobres, para ricos, para altos, baixos, gordos e magros. Não importa o ser humano, o dia mal chega para todos. Agora, como que essa pessoa que tem esse ego vai conseguir passar por essas dificuldades? Como que ela vai lidar com essa dificuldade? Ou passar por um aperto, seja lá o que for que ela passe na vida, de adversidade. Será que ela vai ter força para enfrentar essas circunstâncias, essas adversidades? Ou será um frouxo ou uma frouxa que não sabe resolver nada? Porque sempre acostumou dos outros resolverem para ela ou darem as coisas para ela. Alguém sem resiliência, que não consegue suportar nada e passar por nada. Como será essa pessoa que tem esse ego? Dentro dessas reflexões que eu trouxe, eu quero fazer algumas considerações finais em relação a esse ego. Seria interessante nós refletirmos sobre essas questões faladas agora, anteriormente, para que possamos desenvolver em nós mesmos um caráter segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. E no caso de nós estarmos ensinando pessoas, seja os nossos filhos, ou liderados, ou educandos, que nós possamos conscientizá-las de que no mundo não teremos somente coisas boas e nem sempre nós iremos desfrutar do melhor. Essa é a vontade de todo ser humano, desfrutar do bom e do melhor. Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer desfrutar de coisas ruins. A vontade de todo ser humano é desfrutar de coisas boas e do melhor possível. Porém, é importante que nós venhamos conscientizar as pessoas, que nós ensinamos, orientamos, de que nem sempre nós teremos no mundo, na nossa vida, somente coisas boas, das coisas melhores. Porém, em todas as circunstâncias, nós devemos agradecer a Deus, sabendo que tudo contribui para o nosso bem. Até mesmo o dia mau. Quando a palavra de Deus fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que a adversidade contribui, o dia mau contribui, as dificuldades, seja financeira, seja uma questão de enfermidade, uma questão familiar, conjugal, todas as questões que chegam até nós, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E por causa disso, nós devemos sempre ser gratos e não ficarmos murmurando da situação, das adversidades, das dificuldades. A própria palavra de Deus nós lemos agora há pouco, que em tudo devemos dar graça, que essa é a vontade de Deus. Agora, não significa que nós vamos ficar de braços cruzados. Ah, chegou uma dificuldade, chegou uma enfermidade, não vou me cuidar, não vou ao médico, não vou tomar remédio, vou ficar aqui de boa. Se é uma direção de Deus, que Ele vai mover tudo e nós não devemos fazer nada, sim, tudo bem. Agora, temos a nossa parte também, nós temos as nossas responsabilidades. Chegou uma adversidade, o que eu posso fazer para lutar contra ela, para sair daquela situação? Isso não é errado, a gente batalhar para melhorar na vida, sair de uma adversidade, buscar uma solução. Sempre devemos fazer dessa forma. Ninguém vai ficar ali parado diante de uma dificuldade. Como disse Deus a Moisés ali, diga o povo que marche. O povo tá lá, e agora, o que a gente faz, o que não faz, o que faz? Fala pro povo se movimentar, fala pro povo marchar. Não é só ficar esperando, Deus move, Deus faz. Não, Deus faz a parte dele sim, mas nós temos a nossa parte também fazer, nós temos as nossas responsabilidades. Diante do dia mal, da adversidade, não é que nós devemos ficar de braços cruzados. Nós devemos agradecer a Deus, sim, por tudo, até pelo dia mal, pelas dificuldades, porém também buscando em Deus solução, buscando em Deus uma estratégia, um direcionamento. Isso é correto. O que não é correto é nós ficarmos murmurando ou com raiva de Deus ou com raiva do mundo inteiro porque estamos passando por algum problema, alguma dificuldade. Uma outra consideração é que muitas pessoas se atolam em dívidas porque elas querem manter um padrão que elas não podem ter. E tudo isso em nome de se ter tudo do bom e do melhor. A pessoa não pode mais ter tudo do bom e do melhor porque ela está passando uma dificuldade, um aperto, um desemprego, algum problema. Mas ela quer manter aquele status diante das pessoas, quer manter aquele padrão. Em nome de se ter tudo do bom e do melhor, ela fica ali, querendo, se atolando em dívida de cartão de crédito, em dívidas diversas, empréstimos e tudo mais, não por uma necessidade. Uma coisa é a pessoa usar um cartão de crédito ou pedir um empréstimo no banco por uma necessidade de estar faltando as coisas em casa, o arroz, o feijão, o leite da criança. Isso é uma coisa. Ali nós estamos falando de necessidade. Eu estou falando da pessoa que se atola em dívida não por uma necessidade de manter-se, descontas as suas necessidades básicas. Não estamos falando de necessidades básicas. Estou falando aqui de a pessoa se atolar numa dívida para manter um padrão de se ter tudo do bom e do melhor para si mesmo e para sua família e para que os outros também observem que, nossa, a gente está por cima, a gente continua podendo estar no alto padrão. É disso que eu estou falando. Muitas pessoas se atolam em dificuldades, entram por caminhos que de repente nem precisariam passar, só para não assumir que vai ter que cortar os gastos, assumir que vai ter que usar algo um pouquinho inferior, ou uma alimentação, uma roupa, uma marca inferior. Tudo em nome de não se perder esse padrão e essa postura. E com isso elas vivem num mundo de aparência com o objetivo de mostrarem aos outros um status que não tem. É muito bom nós refletirmos sobre tudo isso e buscar em Deus que Ele trate esse ego do nosso coração e que nos ajude a sermos pessoas mais humildes e mais abertas ao trabalhar de Deus, aos ensinamentos de Deus na nossa vida. Nós sabemos que Deus visita o homem aonde está o coração dele. Onde está o ego do ser humano, do homem, da mulher, onde está o coração dessa pessoa,
pessoa, é lá que Deus vai trabalhar, lá que Deus vai querer tratar. Qual a nossa oração em relação a esse ego que eu falei hoje, os outros egos que eu tenho falado e os que eu irei falar também, os mais pra frente? Nós devemos colocar o nosso coração em Deus e buscar de Deus. Deus, eu tenho esse ego, eu me acho o máximo e acho que comigo tem que ser só as coisas boas, tudo do bom e do melhor. Nós devemos colocar esse coração em Deus, para que Ele trate esse nosso ego. Muitas vezes Deus vai pedir de nós que nós venhamos nos acomodar em coisas mais simples. Ah, mas eu não posso ter tudo do bom e do melhor? Sim, nós podemos ter. Mas quando o nosso coração está nisso, então você pode ter certeza que Deus irá entrar para tratar, para trabalhar. Muitas vezes com coisas mais simples, para termos coisas com marcas inferiores. Não que a vida inteira eu vou ter que ficar nisso, não. Mas quando é algo muito apegado e muito forte do nosso coração, então Deus entra para tratar, Deus entra para trabalhar. É importante que nós devemos ficar atentos à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus e analisarmos a nós mesmos, ao nosso coração, ao nosso caráter, ao nosso temperamento, para vermos se não existe resquícios de coisas que não agradam a Deus. Até que ponto de fato nós estamos agradando a Deus? Será que de repente a gente pensa que está agradando a Deus porque a gente vai na igreja, a gente tem um ministério, a gente tem as nossas atividades ali na igreja, mas na verdade o nosso caráter, o nosso coração, o nosso ego está longe daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus tem para a nossa vida. O próprio Jesus se esvaziou de toda a glória dele para estar aqui no nosso meio, na humildade, em obediência a Deus. Então a pergunta que eu faço, quem somos nós para só querermos tudo do bom e do melhor, para só querermos estar por cima, para só querermos estar no alto padrão, nos status altos da vida? Vamos batalhar por o melhor? Sim. Vamos trabalhar, vamos lutar para termos o melhor? Sim. Mas nunca se esquecendo daquilo que Deus quer nos ensinar.